Fala galera, como é que vocês estão? Nós esperamos que todos estejam bem. E esse é mais um episódio do CardumeCast, um episódio um tanto quanto diferente, do que nós estamos habituados a fazer, porque hoje nós estamos iniciando uma série de entrevistas, com pessoas atuantes em esferas específicas da sociedade. E, cara, nós acreditamos que é extremamente essencial para o crente, para o cristão, ter uma cosmovisão, e tendo como lentes a palavra de Deus. A nossa forma de enxergar o mundo, ela precisa ter como lentes a palavra de Deus. Um exemplo, como eu preciso enxergar a política. A política ela precisa ser enxergada por nós com as lentes da palavra de Deus. Como que eu posso enxergar as artes, o entretenimento, o âmbito corporativo, a família, a igreja, tudo isso nós precisamos enxergar tendo como lentes a palavra de Deus. E hoje nós vamos trocar aqui uma ideia super legal com o Jode Cabral sobre política. O Jode, ele é teólogo, ele é um ativista político, conservador. E, Jode, primeiramente, cara, muito obrigado pelo tempo disposto aí para falar com a gente. E, cara, sinta-se à vontade, esse ambiente aqui é teu e você é o nosso convidado, tá? Oi, Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde ao Lucas. Eu que agradeço, é um prazer aqui estar com vocês. Gostaria aí de parabenizar vocês pela iniciativa, é algo muito importante. A gente está tratando aí de um assunto tão importante que hoje tem fugido, Eu sempre passo para o Lucas isso, Esse tema era um tema acadêmico, era um tema que era para ser discutido dentro da academia, dentro das universidades, das faculdades. Até a década de 70 era uma pauta em discussão dos universitários, e isso foi tirado, tiraram esse assunto da questão política, de como se discutir, a questão do conservadorismo, e nós estamos retomando isso, na nossa cultura, na nossa sociedade, e dentro também da nossa igreja, Importantíssimo. Parabéns. Legal, cara, muito obrigado. E, bom, o meu amigo Lucas está nessa aí comigo, E aí, Lucas, como é que você está? Tranquilo? Opa, bem, graças a Deus. Estou muito feliz mesmo de inaugurar essas conversas com pessoas cristãs que são influentes em esferas da sociedade. Estou muito feliz por inaugurar esse quadro com o Jode, um cara que eu conheci, assim, realmente lutando pela diferença, lutando pela transformação na sociedade, por meio do evangelho. Estou muito feliz de verdade, Jode, porque eu sei que você é um homem de Deus, é um homem que tem estudado, que tem realmente se engajado nessa causa política. E, cara, seja muito bem-vindo aqui, se sinta à vontade. A gente está aqui realmente para conversar e para trazer ideias e coisas que sejam realmente edificantes para o corpo de Cristo. Então, muito obrigado, cara, por receber esse convite, por aceitar e por ter esse tempo com a gente aqui. Bom, eu acho que a gente pode dar início aqui à nossa série de perguntas, ao nosso bate-papo, enfim. Eu acho que a gente queria ouvir um pouco, sobre a vida do Jode. E aí, cara, fala um pouco de você, Como que é essa tua história aí, como que você se engajou com a política? Perfeito, Marcelo. A minha história na política ela é bem recente, E eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria do pessoal da nossa área, da área conservadora, é nova nesse assunto. Porque é algo que eu estava comentando, Fugiu aí das universidades, isso a gente não vê nas escolas. Então, a política ela tem estado um pouco ausente da vida do brasileiro, Não só os conservadores, mas de qualquer brasileiro hoje que vai atuar dentro da escola. Então, esse é um assunto novo, para mim. Eu comecei em 2012. Nós começamos a fazer um projeto, ele chama Grupo Cabral, um projeto de fazer palestras em escolas. E qual que era o objetivo desse projeto Cabral, Esse objetivo aí de fazer palestras nas escolas? Pregar o evangelho, Pregar como que é o evangelho, ensinar os jovens as questões éticas, morais do evangelho, ensinar o que é a salvação, as doutrinas do cristianismo, Por que a pessoa está inserida dentro desse mundo,
quais são os anseios. Tem um filósofo, eu não vou entrar muito nesse assunto, que fala, o ser humano, ele não é um novo Adão que nasce numa terra distante, sozinha, que não tem lei, que não tem nada, né? Nós nascemos hoje com todo um arcabouço de valores, com toda uma história formada, né? Há 150 anos atrás, se você for ver, né, Lady Maria de Faraday, não existia eletricidade, né? Ou seja, há alguns anos atrás não existia nem civilização noturna, né? Então as coisas são recentes. Mas hoje, a pessoa que nasce hoje, no século XXI, tem energia elétrica, tem água, tem tudo. Então, tudo isso que nós formamos hoje, ele tem uma história, né? Tem algo a ser falado, algo a ser estudado, e com isso, com a religião, tem a mesma coisa. Então, o propósito desse grupo que nós montamos era exatamente isso. Ensinar um pouco de história, né, para as pessoas, e ensinar também a questão do cristianismo, né, a essência do cristianismo. Né, o cristianismo, na essência, apologética cristã, que é Cristo, né? E nós fomos proibidos, Marcelo. Nós fomos proibidos, não consegui entrar dentro das escolas, foi horrível. Eu tive que mudar todinha a didática. E aí isso me chamou a atenção, né? Aí eu comecei a perceber a política. Cara, eu não consegui entender, eu falei, por que eu não posso entrar dentro de uma escola pública para poder ensinar a doutrina de Jesus? Ensinar o amor, que as pessoas devem se amar, que existe algo a mais do que nós estamos vendo aqui, do que trabalhar, do que estudar, do que, enfim, fazer uma faculdade, né? Nós temos um dever cristão, moral, nós temos um princípio, nós temos um propósito. Então, eu achei muito estranho isso, né? Não consegui desenvolver esses projetos dentro de uma escola por causa de algo chamado Estado laico. O professor falou para mim, aqui é Estado laico, você não pode ensinar sobre Jesus aqui dentro da escola. E eu fiquei revoltado com isso, viu, Marcelo? Então, eu tive que mudar tudo. Conseguimos fazer palestra dentro das escolas? Sim. Eu fiz em milhares de escolas, eu fui escola no Rio de Janeiro, no meio da favela. Nós demos palestras em escolas em Minas Gerais. Então, assim, nós conseguimos fazer várias palestras aí em vários locais, né? Só que eu tive que mudar todo o contexto. Tive que partir mais para a filosofia, mais, assim, algo muito, sabe? Descaracterizar o cristianismo, e aí depois, é claro, aí no finalzinho a gente fazia uma oração e dava, sabe, tipo um toque de, enfim, ao jovem, se você não tiver consequências, se você não pensar no seu futuro, você pode ter um impacto, e aí a gente colocava no meio ali o cristianismo, tá? Todo maquiado. Por quê? Porque eu não poderia falar de Jesus dentro da escola. Então, a partir de 2012, eu comecei a despertar esse interesse sobre, cara, como chegamos nesse ponto? Como que pode eu não falar, eu não ter autorização de poder falar de Jesus dentro da escola? Que de onde veio esse negócio de Estado laico? Então eu comecei a ler, a estudar, a fazer alguns cursos, né? Então a minha vida começou, a questão da política começou quando eu fui entrar dentro de uma escola e falaram aqui você não pode falar de Jesus porque é Estado laico. E aí você vai pegar para outros países, Estado laico, você pode, qualquer igreja, qualquer religião, qualquer coisa pode estar dentro da escola. Aqui no Brasil, não. Eles usam um rótulo como Estado laico para poder fazer o ateísmo, né? Para poder tirar a religião das escolas do arcabouço de valores. Então, isso me despertou, e aí, desde então, até hoje, eu não parei. Então, Jorge, só para o nosso público aqui entender, existe uma diferença entre Estado laico e Estado ateísta? Isso, Lucas. Assim, para a gente poder falar sobre o Estado laico, né, de onde veio esse advento do Estado laico, nós temos que olhar para o passado, né? Da onde que veio o laicismo? Da onde que veio essa ideia do Estado laico? Veio da Revolução Francesa, né? Quando você vai pegar os livros, eu tenho um livro aqui de Burke, né? Burke. Aí depois a gente vai conversar mais sobre a questão do conservadorismo, sobre John Locke, que é a criação do liberalismo. Então, se tem ali um parlamentarismo na Inglaterra, se cria-se dois partidos no século XVI, o Partido Liberal e o Partido Conservador, né, contra o rei Carlos I, que queria tirar o cristianismo da cultura. Depois a gente vai poder falar melhor nisso, mas não consigo falar assim em Estado laico sem falar um pouco ali da Revolução Gloriosa do século XVI, né? E aí se cria John Locke, um liberal, né, o pai do liberalismo inglês, cria algo chamado iluminismo. Só que o iluminismo inglês não tem nada a ver com o iluminismo francês, que é um iluminismo ateísta, que combate a religião. Tanto que foi que a Revolução Francesa foi isso.
matou-se padre, bispos, o que fez? Cortou a cabeça de todo mundo, morria mais de 100 pessoas por dia, cortando a cabeça dos cristãos. Né? Quem você é católico, beleza, colocava, pendurava, cortava a cabeça da pessoa. Ou seja, se criou o Estado laico, que é diferente do inglês, né, do laicismo inglês, que foi para tirar ali, com o interesse de tirar a religião, de tirar o cristianismo da sociedade. Eles cortaram, eles imputaram totalmente ali o cristianismo do Estado ali da França. Tá? Aí Napoleão assume, aí Napoleão começa a perseguir os jesuítas, as igrejas, começa a fechar igreja, começa a fechar ali as escolas, né? Começa a perseguir toda a Europa ali, enfim. É algo muito horrível que aconteceu na Revolução Francesa. Então, esse Estado laico, esse laicismo que foi criado na Revolução Francesa, que foi usado como base o iluminismo de John Locke, né? O iluminismo francês e o iluminismo de John Locke não tem nada a ver, e isso acaba influenciando na nossa cultura. Então, depois da interferência militar, né? Nós tivemos aí o novo Estado, né? o novo governo, e em 1985, ou seja, eu nasci em 88, 3 anos ali antes de eu nascer, em 85, um partido socialista, né, o MDB, entra no governo, tá? Entra no governo, e é um partido socialista. O que ele faz? Influenciado por essa Revolução Francesa, por esse Estado laico, que influenciou também o Estado americano. Aí vocês vão ler lá Tocqueville, né? Os Estados Unidos eram um Estado cristão, considerado cristão, foi formado pelos cristãos, né? Tem todo um arcabouço de valores cristãos. As faculdades, as principais faculdades foram criadas por teologias, né? Por teólogos. Harvard era uma faculdade de teologia, né? Se falava teologia para defender a apologética cristã, só a apologética cristã. Depois ela foi foi crescendo. Então, a Revolução Francesa, esse Estado laico, ela interferiu em todos os países ali da Europa e começou também a influenciar na América do Norte, né? E isso influenciou, então, no país aí, em 88, que mudou aí a legislação. O Brasil, a partir de 88, se declarou Estado laico. E aí, na verdade, ele é transfigurado, esse Estado laico francês é ateísta. Tá? Por que é um Estado ateísta? Porque nós vemos Marquês de Pombal, o que ele faz? Ele tira o cristianismo, ele tira a escola do cristianismo, expulsa os jesuítas daqui. Os jesuítas era uma parte da igreja que ensinava os alunos, né? Ensinava como que eram as doutrinas cristãs. Então, persegue, mata, rouba, né? Toma, e ele estatiza ali o ensino das escolas dentro do Estado. Após isso, o que acontece? Esse ateísmo aí de 88, né? Esse Estado laico, o que ele faz? Ele interfere na questão das escolas. Ao ser estatizado as escolas, se ensina na escola, o Estado ele provê o ateísmo. Por quê? Porque se ensina a teoria da evolução, né? Darwin. Então, nós vemos o quê? A estatização das escolas, nós vemos o Estado laico de 88 aqui no Brasil, e se ensina o quê? O que se ensina nas escolas? Que Deus não existe. Então, o Estado, ele não está promovendo um Estado laico, um Estado neutro. Ele está promovendo um Estado ateísta. Tá? Você vê ali a Karl Marx, né? Karl Marx é ensinado nas escolas o quê? Que a religião é o ópio do povo. Ou seja, história, ou seja, biologia, geografia, todas as matérias ali, que a escola hoje é estatal, né? Ela é estatizada, ela começa a fazer o quê? A promover o ateísmo. Deus não existe. Nós somos, segundo aí o Estado, que tem interferência nas escolas, eles falam que nós somos aí fruto de uma evolução científica. Nós não nascemos de Adão e Eva. O Estado está falando para você, para o seu filho, ensinando. A Bíblia fala, ensina o caminho que o seu filho deve andar. Porém, o Estado está ensinando o seu filho que Deus não existe. Tá? Então, o Estado hoje não é laico, o Estado é ateísta. É o Estado laico que vem da Revolução Francesa, que perseguiu a igreja, que vem perseguindo sempre. E foi quando você se deparou com isso, com o seu grupo, que você começou a
a de fato querer entrar em política, né, para mudar essa realidade. Perfeito, exatamente. Essa foi a realidade. Eu não consegui entender, Lucas, como que pode, né? O país hoje ele tem aí uma quantidade de 85% de cristãos, né? Sendo 50 e pouco aí de católicos e 35 de evangélicos. Como que pode uma sociedade com maioria de cristãos sendo dominada por uma cultura na escola ateísta? Cara, eu vejo meus vizinhos, igreja na frente da minha casa, meus amigos são todos cristãos, eu vejo vários cristãos, tudo que é lado, e se ensina na escola o ateísmo. Eu não conseguia entender, não conseguia compreender. Da onde que vem esse negócio? Por que a igreja combate a imoralidade? Você vê que é zoeira, você vê que as pessoas não respeitam a autoridade, não tem disciplina. Da onde que vem essas coisas? Então, isso é proposto pelo Estado. Tá? O Estado ele está promovendo o ateísmo, o Estado está combatendo a religião. É tirar, é colocar um rótulo no cristianismo e tentar tirar. Você vê isso nas Sim. academias. Hoje, na faculdade, não se fala mais de conservadorismo. Não se fala de Burke, não se fala nada. Tá? Então, Sim. nós temos hoje no Brasil uma configuração ateísta. Toda a nossa cultura hoje é ateísta, é socialista. Sim, existe uma narrativa, né, no meio da educação. Eu posso falar isso porque, enfim, eu trabalho no meio da educação, estudei no ensino superior, etc. E cria-se uma narrativa de fato de que existe uma briga, né, entre a ciência e a religião, que as duas não podem se conversar, ou que quem crê em Deus é atrasado intelectualmente, ou moralmente de alguma forma antiquado, esse tipo de coisa. Então, isso é resultado de um processo histórico, ideológico, e etc, etc, né? Perfeito, veja, perfeito, a sua análise muito boa, Lucas. Realmente, olha que loucura. Uma vez eu vi um aluno falando, não, cara, isso daí, questão de monarquia, esses negócios aí de conservadorismo, puxa, não existe isso aí e tal, é antiquado. E aí você vai explicando para a pessoa toma um choque de realidade, porque toda a nossa civilização ela foi criada pelo conservadorismo. A escravidão, né? Quem que foi o governo, né? A autoridade na política que tirou a escravidão? Foi os conservadores. Nos Estados Unidos, os conservadores. Na Inglaterra, os conservadores. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil também é a mesma coisa. Né? Dom Pedro II, lá com a princesa Isabel, foram os conservadores. Então você vê que os conservadores sempre tiveram aí no poder, sempre tiveram arcabouço de valores, sempre tiveram tradição, sempre tiveram boas realizações, né? A gente olha ali pela criação da civilização do Ocidente, do Oriente, você vê a influência do cristianismo, vivia em guerra, né? Vivia em guerra, era loucura. E aí você vê quando os conservadores assumem a mudança, né? Que tem essa mudança que tem da cultura, essa mudança de valores. Isso aconteceu no Brasil também, né? No Brasil, exatamente a mesma coisa. Então, Bacana. eles tentam taxar aí as pessoas de, poxa, que o negócio é antiquado, que é antigo, que monarquia é um negócio ultrapassado, e não é. Hoje você vê, se você for pegar o índice de desenvolvimento humano hoje, das 10 maiores nações, você vai encontrar 5 lá que é monarquista, a maioria é da monarquia. Né? E você fala para um brasileiro, negócio da monarquia, o brasileiro dá risada da sua cara. Fala, não, monarquia é antigo, antiquado, que não sei o quê. Aí, qual é o país mais desenvolvido do planeta? Noruega. A Noruega é o país mais desenvolvido do planeta. Né? É o país menos desigual, é o país mais economicamente forte, que as pessoas têm mesmo as condições de valores. E o que é na Noruega? Qual é a religião noruega? O cristianismo. É declarado oficialmente lá o cristianismo na Noruega. Você vê a influência que tem, né? Sim. E aí eu queria te perguntar, Jorge, quando você entrou nesse ambiente político, quais foram as suas maiores dificuldades como cristão, assim? Então, as minhas maiores dificuldades foram em relação à própria igreja, né? A própria igreja tem muitos dizeres, tem muitas barreiras que se coloca como um cristão não deve se colocar ali na questão da política, né? Eu lembro que eu estava na igreja quadrangular, né? Enfim, uma igreja de um determinado pastor, e eu comecei a fazer isso, né? Na questão, eu falei, cara, não tem como eu ficar só na palestrinha, querendo dar palestra ali. Eu tenho que ver como que eu faço para poder influenciar na questão política. Como que eu mudo isso? Eu coloco a igreja para influenciar na escola, né? Porque sempre foi assim.
70, na década de 70 para trás, a obrigação, a escola, né, quem ensinava era a igreja, era o cristianismo. E sempre foi assim. Então, como que eles mudaram isso? Aí você começa a estudar e eu começo a ver. Então, assim, uma maior barreira que eu tive foi a questão cultural, que é o que o socialismo implantou dentro das igrejas, né? E aí os pastores, as pessoas hoje, o cristão, ele pensa que a religião e a política não se mistura. Ele acha que a política é uma coisa suja, imunda. O cristão, ele coloca como se nós não devemos posicionar. Enfim, tem vários argumentos, muita dificuldade interna dentro da igreja para poder fazer a política, sendo que é totalmente ao contrário, né? Você vai estudar a história da política e a religião, é a coisa mais linda do mundo, né? Tem tudo a Sim, ver. Só não tem a ver aqui no Brasil de 70 para cá. sim. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta polêmica. Crente pode, de fato, se meter com política? Se um cristão pode, sem dúvida, se envolver com política? Com certeza, Lucas, com certeza. Eu tinha essa dúvida, uma dessas perguntas aí que você acaba de falar, né, em relação às dificuldades. A maior dificuldade que nós temos hoje é essa. E com certeza, tá? Não só deve, como é um dever, a apologética cristã. Nós devemos nos posicionar. Quando alguém falar para você, um cristão tem que se relacionar com a política, aí você vai fazer a seguinte pergunta para a pessoa, né? Você vai perguntar sobre a teocracia. O que foi a teocracia? O que foi ali quando Abraão, né, é chamado por Deus até a terra prometida, quando Abraão chega ali, enfim, aí tem Isaac, aí depois Isaac tem os seus 2 filhos, né? Aí Jacó tem os seus 12 filhos, aí formam ali as tribos. Então, como que aí depois José vai para o Egito, fazendo só uma explanação bem superficial, depois o povo se torna escravo, né? O primeiro envolvimento ali com a política foi José no Egito, se tornou governador ali em outra terra, que nem era a terra de Deus, nem era a terra prometida, nem era a terra ao qual ele deveria ser ali, tá? Então teve um propósito de Deus, ao qual Deus revelou o sonho a José, e aí ele foi e fez isso aí, né? E, enfim, salvou ali a população de uma crise de fome que tinha naquela época. Então, José morre, né? Você vê ali... Só um parênteses rapidinho para você comentar até. É interessante notar que José está numa terra estrangeira, com uma religião que não é a dele, com uma cultura que não é dele, um povo que não é o povo dele, e ainda assim, ele é bênção de Deus, ele é um homem de Deus ali para governar com todos os valores que ele tem como homem de Deus. E é muito parecido com a nossa realidade de hoje, né? Perfeito, Lucas, perfeito. Então, para você ver como que religião e cristão não pode se envolver. Né? Na primeira história, quando se cria ali a organização das tribos, né? A organização das tribos era um laço de famílias que se uniam para poder se defender, para poder se ajudar economicamente, né? Então, a primeira civilização hebreu é as tribos. Então, Deus ali já começa ali a colocar ali a questão da política, né? Em uma terra diferente. Mas assim, aí eles usam ainda falar, não, porque a igreja, as tribos estavam passando por um momento difícil, né, para poder manter ali, conservar ali a criação ali das leis de Deus, enfim, aí Deus influencia ali José para poder dar um livramento para o povo de Deus. Era temporário, eles usam como isso, como se fosse uma temperância, né, um direcionamento de Deus temporário. Mas não, porque assim, quando José morre, né, o que acontece? O povo se torna escravo, 400 e poucos anos lá, 430 anos no Egito, né? E aí o que acontece? Deus levanta Moisés. E o que foi Moisés? Né? Moisés foi um líder político. Moisés foi um líder político. Tá? Então, se tira o povo ali do Egito, né? O povo estava ali escravo no Egito, depois da morte lá de José, vem aqui para o deserto, e ali começa o quê? A fazer as tribos, as divisões das tribos, né? José morreu, aí entre os 2 filhos dele e tal, e se forma ali as 12 tribos. O que era as 12 tribos? Era uma organização religiosa e política. Tá? O Moisés, ele exercia um estado político e religioso. Tá? Como que funcionava ali a questão política das 12 tribos? Teocracia. O próprio Deus, né? O povo, quando saiu do Egito, o povo
tinha ali adoração a outros deuses, a falsos deuses, ou seja, a cultura deles era uma cultura pagã, o que eles praticavam era pagão, tudo que eles faziam era um pagão, né? Tinha toda uma mistura ali com os egípcios, né? E o que Deus faz para poder tirar esse paganismo do povo? Das leis morais. E o que rege essas leis morais, Lucas? Religião e política. Você vê isso lá no livro de Levítico, né? Levítico era a tribo dos levitas, né? Utilizada apenas para poder fazer ali o controle do sacerdote, só podia ser da tribo de Levi. Enfim, tanto as leis civis, né? A civilização ali das 12 tribos, tanto ali a tribo de Levi, quem fazia o regimento era o Pentateuco, 5 livros, tá? Então nós vemos aí, um cristão me pergunta, como um cristão pode se envolver com política? Moisés foi o quê? Foi um líder político e religioso. O próprio Deus foi assim, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim. Aí você sempre responde dessa forma, como que foi a teocracia? A teologia da teocracia é muito mais aprofundada do que isso, não dá para ficar falando aqui, bem objetivo, bem lógico aqui falando com vocês, mas quando se estuda a teocracia, era Deus no controle, né? Deus de Moisés até os juízes, Deus interferindo ali através dos profetas, o profeta fazia alguma coisa de errado, queria interferir ali estatal na religião, e Deus vinha aí, sapecava o rei, né? Se levantava ali contra o rei. Então você via ali a interferência dos profetas, todos os profetas, tudo. Tá? Então, sim, cristão pode se envolver com política, deve, é um dever. E, cara, isso é muito louco, né? Porque se nós formos ver, né, um dos nossos principais papéis, que é o de influenciar pessoas positivamente, influenciar os meios ao qual nós estamos inclusos, esse é o tipo de resultado que a gente não alcança se nós nos concentrarmos unicamente dentro das 4 paredes da igreja, né? Hoje uma religião específica. O Jorge, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, cara. Ainda voltando ao que você contou sobre o trabalho que você realizava nas escolas e tudo mais. Você atribui, cara, a dificuldade que você tinha unicamente à questão política ou unicamente à questão religiosa, ou de alguma forma você acha que o teu posicionamento político, né, o aspecto ali em geral que você ia trazer como ensino tinha uma influência, né? Porque hoje você vê, por exemplo, universidades, você não encontra dificuldades de certas ideologias ou até mesmo certos partidos políticos estarem inclusos ali no contexto das universidades, né, e tudo mais. Você acha que tinha alguma dificuldade do tipo também com o teu posicionamento político, ou era apenas um aspecto religioso mesmo? Perfeito, Marcelo. Espetacular a pergunta. Nossa, muito boa. Porque aí fica nítido realmente qual é o problema hoje que a gente tem hoje na questão das escolas, né, do ensino. Eu não tinha um posicionamento político, né, nessa época. Em 2012 eu queria pregar o evangelho, eu não tinha nenhum posicionamento político, não tinha essa visão de política. Então, qual era o papel importante lá nas escolas que nós queríamos fazer? Nós queríamos pregar o evangelho, a apologética cristã, ensinar as doutrinas, a justificação, ensinar para o jovem, como que você é justificado, né? A teoria da justificação, da salvação, ensinar como que era a salvação, enfim. Era meramente religioso. Eu não tinha nenhum posicionamento político. Eu não tinha nenhum aprofundamento nisso, né? Então, eu queria ensinar a palavra de Deus, o amor. Além, assim, eu creio que tinha pessoas realmente de fora que não seria da mesma doutrina que a minha, né? Eu sei que dentro do evangelho, da igreja evangélica, tem várias doutrinas, tem os calvinistas, tem nós que somos arminianos, né? Então, enfim, tem várias igrejas. Eu nem queria entrar nesse conceito de religião, determinar uma religião. Eu queria falar sobre Jesus, sobre o amor, sobre o impacto, que nós temos um propósito, que você deve procurar uma igreja. Então, era única e exclusiva referência sobre a igreja, falar de Jesus, mais nada, porque eu não tinha um posicionamento político. E eu tive um problema sério, fui na Secretaria do Ensino, fui na Delegacia de Ensino, enfim, eu fiquei 1 ano tentando entrar dentro da escola, não conseguia. Tive que mudar todinho o projeto, não falar que era religião, para que eles pudessem aceitar.
E eu fiquei revoltado com isso, viu, Marcelo? Aí eu falei, meu, mas que negócio é esse que eu não posso falar de Jesus? Né? Que negócio é esse? Aí que eu comecei a despertar. Eu tive um posicionamento político muito depois. Eu tive meu posicionamento político em 2016, né? Que aí eu fui descobrir, fui ler Burke, falei, meu Deus do céu. Aí li Burke, li História na Inglaterra, vi como que era o posicionamento dos liberais versus os conservadores, né? O Burke lá combatendo a Revolução Francesa. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu sei o que eu sou. Então, em 2016 eu tive um posicionamento político. 2012 foi cristão, tá? Falando de Jesus. Sim. Legal, legal. Cara, a gente está encerrando aqui o nosso primeiro bloco, né? Nós temos alguns minutos aqui antes de retomarmos, tá? A gente vai fazer uma pequena pausa, mas retomamos aí já já. Continua com a gente. E é isso aí. Valeu. Fala, pessoal. A gente está voltando agora do primeiro bloco, né? No primeiro bloco, nós conversamos um pouco sobre a vida do Jorge, por que ele entrou na política. Nós vimos que ele encontrou uma dificuldade ali para pregar o evangelho, então ele resolveu se envolver com política. Nós vimos também quais foram as dificuldades dele, dificuldades no meio da igreja, por conta de uma cultura já estabelecida contra a política. E isso é muito interessante, é realmente inspirador para nós. Não sei se dá para ouvir o barulho da moto que está passando aí. Então, é muito inspirador para nós, e acredito que para vários cristãos que vão nos ouvir, nos assistir e que querem, de fato, entrar nesse universo da política. Espero que Deus abençoe muitas vidas aí. Bom, vamos para o segundo bloco. Nós vamos fazer agora algumas perguntas para o Jorge. Vamos colocar ele aqui numa saia justa agora. Vamos ver. Bom, algumas perguntas, assim, fundamentais, básicas, que todo cristão pensa e tal. Vamos lá. Primeira pergunta. As igrejas devem exercer alguma influência na política? Com certeza, ô Lucas. Foi aquilo que a gente conversou, né? Quando a gente estuda a história da igreja, né? Quando a gente estuda como que foi a composição da igreja, né? A igreja cristã, ao qual nós fazemos parte, o cristianismo, nós estudamos e vemos que ela influenciou em todos os principais governos que teve na Terra, tá? Então você pega lá desde o início, você pega lá, você vai estudar a monarquia judaica, né? A monarquia de Israel. Então, quando nós estudamos a monarquia de Israel, é fantástico, Lucas. Ou seja, você vê que os judeus eles têm um posicionamento extremo na política, tá? Extremo. Como que era a composição política? Era um sumo sacerdote lá, né? Enfim, teve os juízes, teve ali a questão de um rei, né? Começou ali com Saul, Davi, Salomão, mas você vê o tempo todo tendo influências de juízes levantados por Deus, de profetas levantados por Deus, né? Você sempre vê a teocracia ali apontando até a época de Jesus, né? Até a época de Jesus tinha. Muita gente fala sobre aquela passagem, né, Lucas? Eu não sei se você vai me perguntar isso, mas já respondo aqui, porque já dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Já vi vários cristãos falando isso, já vi pastores falando isso. Isso não é verdade, meu irmão. Então, eu até brinco. Quando uma pessoa faz uma pergunta dessa para mim, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. O que é de Deus e o que é de César? Tá? Aí a pessoa fica totalmente perdida ali, porque não sabe. Tá? Eu não estou falando não estou fazendo nem aqui uma hermenêutica, nem uma exegese, não precisa fazer uma homilética, nem a questão de sermão. Está fora do contexto esse dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Totalmente fora do contexto. Mas que Jesus tivesse falado isso, qual seria, o que era de Deus e o que é de César? Quando você pega um livro e você vai começar a estudar a história ali de Israel ali na época de Jesus, né? Você pega um livro, você pega esse livro aqui, ó, a História dos Hebreus, não sei se vocês conseguem ver aqui, Flávio José, tá? Página 1500, aqui começa a falar sobre isso, sobre a influência ali romana, a imposição romana, né? A subjugação ali de Herodes, César, enfim, o próprio César utilizado aí no sermão. Você começa a estudar. Qual era a influência do Império Romano ali no governo de Israel quando Jesus fala isso? Apenas imposto. O imperador
né? Tinha ali um conselheiro, tinha ali um governador, que era Herodes ali, o grande, até que perseguiu Jesus, depois teve vários Herodes, né? Herodes o Grande, Herodes, enfim. E na época de Jesus era dessa forma, era só, se cobrava imposto. Tanto que é ratificado lá em Romanos 13, 5 ou 7, por aí, ratificado por Paulo. Paulo se fala, é dever de vocês pagar os impostos. Tá? Tanto que é ratificado esse pensamento. Então, quando você estuda o cenário em que Jesus fala isso, qual era o papel político do Império Romano? Nenhum. Era só receber imposto. E Jesus, tanto que dentro do cenário que Jesus fala isso, ele mostra o que para os fariseus ali? A moeda de César. De quem que é o rosto que está nessa moeda? De César. Aí ele vira e fala, então dê a César o que é de César. Então, quando você vai analisar ali o cenário político ao qual Jesus fala isso, a cultura era judaica. As escolas aprendiam o judaísmo. O cenário político era um sumo sacerdote. Tá? Era João, aí, enfim, Alexandre, depois tem um sumo sacerdote ali. Depois eu pego para vocês, passo para vocês aí o nome do sumo sacerdote da época de Jesus. Enfim, não lembro aqui agora, fugiu o nome, tá aqui, né? Eu anotei, agora não lembro onde que estava aqui, mas, enfim, quem comandava ali a política era um sumo sacerdote. Olha que loucura, Lucas, quando você vai estudar aqui o livro de Flávio Josefo, para você ser governador do Império Romano ali em Israel, você tinha que ser judeu ou se batizado. Tinha vários imperadores que eles eram convertidos ao judaísmo, porque não podia, o povo não virava uma revolta maluca, tá? Ou seja, as igrejas devem exercer alguma influência na política? É só a gente olhar como que era a teocracia, como que funcionava os juízes, os reis, a monarquia de Israel, e a igreja tinha um papel total ali na igreja. A época de Jesus, quando Jesus falou de a César o que é de César, a igreja comandava tudo, as escolas, aprendia o judaísmo. Se aprendia ali como que eram as leis morais, o que era ali governado ali como leis civis. Era o Pentateuco. Né? Tanto Jesus ali teve vários embates ali e tentando acusar ele. Na lei de Moisés, manda predejar ela, que não sei o quê. Então Jesus, quem não tiver a primeira pedra, o que é aquilo? É a lei de Deus influenciando na política. É a lei de Deus regendo toda a cultura, toda a sociedade, toda a civilização. É tão impactante essa cultura de Israel que ela forma ali o Oriente. Depois o Império Romano vai subjuga ali a monarquia, né? E conta aqui, Flávio Josefo conta, ele viveu essa época. Flávio Josefo é um historiador, tá? Um historiador judeu que viveu nessa época e é extraordinário quando você vai ler a história, tá? E aí ele conta o quê? Que o principal papel da igreja cristã ali começa a influenciar, começa a derrubar o Império Romano. Tanto que quando funde o cristianismo, começa as igrejas, Paulo começa a pregar as igrejas, implantar as igrejas, tudo começa a crescer ali o cristianismo, a Europa era uma bagunça, era uma zona, era guerras, eram os pagãos, eram bárbaros. O que é o europeu hoje? É um bárbaro convertido. Quem colocou paz e civilizou a Europa? Quando você vai estudar civilização, tem outro livro aqui, já vou aproveitar para poder mostrar para vocês poderem estudar. O livro que fez o seu mundo. Tá? Esse livro aqui conta essa história sobre a criação da civilização do Ocidente. Foi a Bíblia. A Bíblia civilizou a Europa. O europeu era uma pessoa totalmente depravada, vivia em guerra, uma zona ali na Europa. A partir do momento que o cristianismo entra, cara, tem civilização, tem leis morais. As igrejas devem exercer alguma influência na política? A igreja era política. Teve alguns desvios? Claro, nós somos seres humanos. Até na época de quando os filhos de Samuel, quando eram juízes, não julgavam mal ali, tanto que houve a revolta ali do povo para poder querer tirar ali os juízes e transformar a monarquia, qual Deus protesta solenemente. Vocês querem o rei? O rei será cruel com vocês, mudará a cultura. Né? Olha que legal, Lucas, pegando esse gancho. Qual foi o principal posicionamento de Deus quando o povo pede um rei para Deus? Deus se preocupa com o quê? Com a mudança da cultura. O rei de vocês vai mudar a cultura de vocês. Por que Deus tem essa preocupação de cultura? Por que o israelita se preocupa em cultivar cultura?
Por que que a Europa foi toda transformada pelo cristianismo e houve uma cultura moral? Porque a religião e a cultura andam de braços dados. Não tem como você ter uma religião em um país sendo uma cultura totalmente pagã e moral. As duas vão ter conflito, não tem como. Tá? Então, nós vemos toda a criação, enfim, devem exercer alguma influência na igreja. Como que foi aqui? Agora eu falo para vocês, em 1500, houve o descobrimento do Brasil, tá? Olha que loucura, Lucas. Houve o descobrimento do Brasil aqui em 1500. Os portugueses não conseguiam entender nada. Eu estou sem o livro aqui, acabei não colocando o livro aqui, mas é Dom João VI. Vocês leem lá em Dom João VI e vai contar sobre a civilização dos índios. Aí os portugueses estavam malucos lá, não conseguiam se comunicar com os índios, uma loucura, doideira. Cara, quem que foi o responsável para poder fazer essa comunicação entre os portugueses e os índios? Os jesuítas. O papel da igreja foi fundamental. Os jesuítas civilizaram os índios. Os índios matavam, comiam gente. Era uma depravação terrível. Você vai ler lá Dom João VI, o livro de Dom João VI aqui que eu tenho. Cara, loucura que os índios faziam. Quem que civilizou os índios? A igreja. Então, qual é a relação entre a influência da igreja na política? Total. Nós só temos civilizações, nós só temos leis morais, nós só temos uma sociedade plena, civilizada, através da influência da igreja. Veja, por exemplo, hoje, como nós estamos, em 70, agora largamos essa influência. Veja o que aconteceu com a nossa civilização, a nossa cultura, é funk, agora querem obrigar aí a matar a criança no ventre, né, o aborto, querem legalizar o casamento homoafetivo, enfim. Tá? Então, isso foi o quê? Abandono da apologética cristã, abandono da influência da igreja. Tá? Então, os jesuítas foram responsáveis, a igreja foi responsável pela civilização do país, do Brasil. Qual foi a primeira escola que o Brasil teve? Jesuíta, cristã, aqui em São Paulo. Tá? Então, toda o nosso arcabouço de valores foram cristãos. A nossa civilização, assim como a civilização do Ocidente, do Oriente, e a civilização lá de Roma, lá do Império Romano, foi através da influência da igreja. Sim. Então, assim, nós vemos... Agora, Jorge, beleza, bacana que você está falando aí, você tá bacana, mas e aí a Bíblia? O que fala a Bíblia? Daniel, pessoal. Daniel foi numa terra estrangeira. Daniel influenciou lá. Queriam, agora, a partir de agora, já que a cultura aqui tem um monte de Deus, agora vocês vão me adorar aqui. Fez um decreto lá. Daniel, né, lá, enfim, os três príncipes começam a combater isso, a influenciar. Você vê a Daniel influenciando no império lá da Babilônia. Tá? Sim. Então você vê, enfim, Isaías, você vê Jeremias, tá? Então você vê aí Ezequiel, você vê Amós, tá? Você vê Neemias. Neemias foi um político, destruiu ali a Israel, né? O povo foi levado cativo lá para Babilônia. Neemias assumiu um papel político, profeta. Teve que reconstruir uma espada na mão e a pá na outra. Você lembra desse negócio? Uhum. Isso é política, influência política. Então, assim, Sim. a política, quando você lê a monarquia, estudem a monarquia de Israel, estudem a criação da civilização ocidental, estudem como que nós fomos criados, Dom João VI, estudem Dom Pedro I, Dom Pedro II, aqui o Império, a nossa independência, como que funcionava aqui o Partido Conservador, né, imperial. Era a igreja, a influência total. A partir do momento que começou a destruir isso, Pombal começou a perseguir os jesuítas, mataram, perseguiram, expulsaram, tomaram tudo da igreja, estatizaram as escolas, deu no que deu hoje. Deu na bagunça, na zona que deu hoje. A partir do momento que tirou a igreja de influenciar na política, deu no que deu hoje, Lucas. Sim. E eu queria aproveitar, fazer uma pergunta em cima dessa, rapidamente. Como que, na prática, hoje, a igreja pode influenciar a política? Como que a igreja deve influenciar na política? Através da cultura, né? Assim, eu não falo que nós devemos, que a igreja ali deve pegar num culto de domingo e começar a pregar ali sobre política, né? O principal objetivo, o cristianismo nem se caracteriza desse mundo, né? O cristianismo é outro mundo, né? O cristianismo é Cristo, né? O cristianismo se resume a Cristo. Então nós temos que pregar a Cristo, nós temos que pregar a verdade do Evangelho, nós temos que focar no Evangelho, mas a defesa da política, da cultura, é a apologética cristã, é a doutrina.
Então, a igreja ela tem que criar meios aí, enfim, grupos de trabalho, pegar uma segunda-feira, uma terça-feira, separar momentos para poder doutrinar ali, mostrar qual é o papel, ensinar as pessoas qual é o papel da igreja. Hoje, a verdade é que os líderes não sabem, Lucas, não conhecem. Você vai perguntar a história da monarquia, você vai perguntar, enfim, Deus que é de Deus, dê a César que é de César. É isso que eu escuto de pastores. Não sabe. Aí você pergunta, mas o que era de Deus e de César? Não faz a menor ideia. Não tem o conhecimento. Então, hoje, nós temos que criar intelectuais hoje, pessoas que tenham conhecimento sobre o que é cristianismo, qual é o papel do cristianismo na política, como foram criadas as civilizações, qual é o papel do cristianismo, né, em relação ao conservadorismo do século XVI, lá de Burke, enfim, criar intelectuais e para que a gente possa aí estar ensinando, né, ensinando ali qual é o papel da igreja. Sim. Bom, vou trazer outra pergunta, então. Existe somente um posicionamento cristão em relação a questões políticas? Perfeito, Lucas. Sim, existe. Eu estou dando risada porque é bem complexa essa resposta e eu vou tentar resumir muito, assim, muito, demais, né? Com certeza, um posicionamento aí em relação à política, tá? Qual é, Jode? É o conservadorismo. Tá? O único posicionamento hoje que o cristão tem em relação à política é o conservadorismo. Porque você vai analisar o que significa o conservadorismo, quando que nasceu, quando que Burke ali criou ali o conservadorismo, né? Na verdade, ele não criou, ele puxou ali da monarquia de Israel, como Israel ali se defendia culturalmente ali para poder adorar a Deus, né? Os judeus têm ali o judaísmo, e aí o que acontece ali na Europa? O rei Carlos I, influenciado pela França, ele tenta tirar, Lucas, ele tenta tirar o cristianismo da cultura da Inglaterra, e o pau quebra, bicho. Aí o que acontece? Burke utiliza a Bíblia. Burke utiliza a Bíblia, ele usa o livro de Levíticos, ele usa Deuteronômios, uma parte lá que Deus fala como que deve ser o posicionamento do rei, ele usa o livro de Samuel, ele sintetiza princípios morais, ele sintetiza princípios conservadores na cultura, ao qual Deus se preocupa com a cultura, porque da cultura parte ali a questão de conservação, né? Puxa, Lucas, eu queria ler com você aqui rapidinho, só para poder colocar isso aqui. Eu separei um versículo, eu achei que não ia dar. Salmo 78, 3:8. E isso aqui é um versículo espetacular de conservador, tá? Todo conservador utiliza esse salmo aqui, fala que é. Tá? Então, o que diz é o Salmo 78, 3:8. Queria separar aqui para a gente poder ler. Eu separei aqui. Se você quiser aí ler, não sei se você vai querer pegar a Bíblia. Se você separou, pode ler. É Salmo quanto mesmo? Então, beleza. Então, ó, Salmo 78, do 3 ao 8. 78, aqui, 78. É que eu lembrei aqui, é importante a gente sintetizar isso na Bíblia para você ver, né, como que realmente está aqui, ó. É a Bíblia, Salmo 78. Olha o que diz aí a Bíblia. Pode ler, Lucas? Opa. Do 3 ao 8, né? Isso. Do 3 ao 8. Salmo 78, do 3 ao 8. Tá? Bom, a minha versão esse aqui NVI. é um salmo considerado conservador. Tá. O que ouvimos e aprendemos... o que significa aqui, ó. Opa, pode ler. Beleza. Perfeito. Tá com delay aqui, mas Manda ver. Quer que eu leia? Pode ler. Perfeito. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei
e ordenou os nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Perfeito, Lucas. O que você leu aí? Nós lemos aí o Salmo 78, 3 do 8, diz que a geração ela tem que guardar, ela tem que falar para gerações futuras aquilo que o Senhor fez, as leis de Deus, né, a força, as maravilhas, enfim, ensinar os nossos filhos, conservar os valores morais. Aqui no 7 diz assim, ó, guardar os seus mandamentos, tá? E não fossem como seus pais, gerações teimosas e rebeldes, geração que não guardou no seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Ou seja, o que o Salmo 78 nos ensina, Lucas? Que nós devemos conservar os princípios morais de Deus, a lei de Deus, e passar para os nossos filhos, tá? Então, isso foi foi o Kipper, que ele se sintetizou isso daí para poder lutar ali contra essa influência aí da mudança do cristianismo, tá? Legal. Jorge, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Cara, o governo deve impor religião? Cara, essa é uma pergunta, assim, muito forte, viu, Marcelo? O governo deve impor religião? Aí eu te pergunto, depende, né? Assim, nós tivemos nós tivemos aí várias histórias, né? Por que muitas pessoas são contra? Eu gosto de falar primeiro o que é contra, para depois falar o que é verdadeiro, o que não, tá? O governo deve impor religião? Qual é a problemática de sim? De eu falar a resposta sim. Porque hoje no Brasil, nós temos aí diversas denominações, né? Quando nós falamos de religião, nós temos os católicos, nós temos os evangélicos, dentro dos evangélicos temos os calvinistas, enfim, é uma guerra, né? Há várias pessoas aí. E quando você olha para o século XVII, ali, no finalzinho do século XVII, houve várias brigas ali, né? Catolicismo tentando combater ali a igreja anglicana combatendo o catolicismo. Então, há uma briga muito grande ali do Estado provendo religião e perseguindo quem não era da sua religião. Tá? Então, se eu falo sim, as pessoas contras falam isso. Eu acho que sim, porém, não dessa forma impositiva como foi feita nesse século XVII. Né? Nós temos que lembrar o seguinte, o que é o conservadorismo, né, Marcelo? O conservadorismo é um pensamento conservador, que é os deveres morais, a moralidade, os princípios morais, né? Do casamento, todo mundo aceita, qualquer, seja católico, seja calvinista, seja o que for, aceita. O que todo mundo aceita, um judeu aceita aqui no Brasil, um católico, tudo contra aborto. Então, tem alguns princípios, tá? Alguns princípios que são eternos e são universais. Todos nós, como cristãos, nós obedecemos. Então, o governo deveria impor religião, porque se não impor, quem vai impor vai ser os ateus, né? Como está sendo feito dessa forma. Então, se nós não tomamos espaço da religião, os ateístas vão tomar. Então, hoje no Brasil nós temos aí 85% da população cristã. Ela tem que impor, ela tem que além de participar, ela tem que impor sim a religião. Como que faz isso para não gerar essa guerra do século XVII lá na Inglaterra, na Europa, enfim, de forma bem consciente das questões morais, dos princípios morais que são universais, tá? Eu não vou discutir doutrina, tá, Marcelo? Eu vou impor o pensamento filosófico conservador com os princípios morais. Eu baixo um pouquinho mais. Vamos falar sobre a ideologia? A ideologia qual é? Cristã, a ideologia do cristianismo. A ideologia do cristianismo abrange todas. Eu não vou falar de doutrina, eu vou falar do pensamento conservador e vou falar aqui do cristianismo. E eu paro no cristianismo, Marcelo. Eu não vou mais adiante do que o cristianismo. Por quê? Porque debaixo do cristianismo eu tenho o católico, tá? O católico é cristão, mas de outra doutrina. Nós temos os evangélicos,
nós temos os judeus, enfim, os judeus não estão ali muito abaixo do cristianismo, mas eles têm ali hoje, já de forma separada ali, a questão cultural deles, né? Então, assim, eu acredito que através do pensamento e da ideologia a gente consegue, sim, impor religião, mas não doutrina. Eu acho que deveria parar ali antes de impor doutrina, entendeu? Parar só, mostrar só na questão de respeitar o próximo, de amor ao próximo. São princípios que são universais e todos eles aceitam, né? De amor, respeito ao pai, à autoridade, né? Você ter ali uma liturgia de respeito com as autoridades, ao qual todas as doutrinas respeitam. Agora, não entrar, o governo não impor doutrina. Doutrina se fala na igreja, tá? Sim. Uma vez que Jorge, eu falei, uma vez quando eu... Oi, pode falar. eu queria aproveitar para perguntar. Aliás, primeiro deixa eu comentar. Eu acredito que essa questão seja difícil, porque quem nos ouve aqui de outra religião, ou que não tem nenhuma religião, pode se sentir ameaçado. Tipo, como assim vão impor religião sobre mim? Como é que a gente lida com isso? Outras religiões, Estado laico e tal? Então, aí eu vou te dar um dado que, Lucas, que hoje nós temos mais conservadores ateístas, mais conservadores ateístas no grupo hoje. Eu coloquei lá para poder fazer a pesquisa, tem um grupo, né, Aliança Jovem Conservador, e aí eu queria saber mais ou menos das pessoas, porque às vezes eu posto lá do cristianismo, né, eu posto ali minha doutrina, então eu tento segurar o máximo para mim não postar, porque o ideal não é ecumenismo. Ecumenismo é a doutrina para todo mundo, uma única linguagem doutrinária. Não é isso, não é ecumenismo. Como que funciona isso lá em Israel? Se fala filosofia conservadora. Como funciona isso lá na Inglaterra? Através da filosofia conservadora. Você não discute doutrina. Cada um vai discutir doutrina dentro da sua igreja. Então, assim, como que eu posso abraçar as pessoas que não fazem parte? Através dos princípios morais, é isso, Lucas. Cara, a coisa mais linda, eu fui dar um curso de conservadorismo para alguns jovens e os caras não acreditam em Deus. Eu falei, mas como que pode vocês quererem um curso de conservadorismo se vocês não acreditam em Deus? Porque eles acham importante a religião, porque a religião passa algo bacana, eles não querem o filho deles com drogas, eles não querem que o filho deles não respeite o próximo, sabe? Eles acham bacana na questão do respeito, dos princípios morais, da ética, né? A ética cristã é maravilhosa. Quando você estuda a ética cristã, o que influenciou na política grego-romana do Império Ocidental, meu Deus do céu, Lucas. Então, assim, os pais que não são cristãos, eles veem valor na questão do conservadorismo, da moral, da ética, né? Sim. E aí não entra, deve impor religião, é isso que eu acabei de falar com o Marcelo. Depende, tem ali uns níveis. Eu acho que sim e não. Eu acho que não doutrina, como foi feito no século XVII, senão cada um vai defender a sua, vai virar uma guerra civil aqui. Então eu acho que assim, conservadorismo abraça todo mundo? Abraça. Abraça até o ateísta que eu acabei de te falar que respeita princípios morais, respeita a autoridade, dentro da sala de aula respeitar o professor, sabe, doutrina, saber que Deus existe, enfim, até um ateu aceita um negócio desse. Por quê? Porque ele sabe que o filho dele vai ser uma pessoa, tem ali um equilíbrio emocional muito grande, um equilíbrio moral muito grande, né, do que é certo, do que é errado. Então, nesse nível, né? Então, assim, eu conheço esse livro o livro aqui, tem vários livros que falam que não, nós não devemos pôr religião. O problema é que quando isso aconteceu de fato, nós tivemos os ateístas impondo a religião deles, que é o ateísmo. Hoje é Darwin, se ensina que Deus não existe. Sim, eu acredito, e aqui é uma opinião pessoal minha, que a gente deva lutar pela igualdade, assim, de liberdades de todas as religiões. Eu acho que, por exemplo, na escola pode ser ensinado Perfeito. tanto o darwinismo, Perfeito. quanto também o criacionismo, ou outras coisas desse tipo. Porque concordo. Eu tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir, pessoas que são de outras religiões, vão pensar assim, mas, quando a Igreja Católica foi imposta, impôs a religião cristã como religião estatal, virou aquele caos que foi a Idade Média e tal, e vão citar outros exemplos históricos e tal, que foram problemáticos. Então, assim, acredito que seja interessante a gente lutar pela possibilidade e legalidade da religiosidade como um todo, algo universal. Agora, impor uma religião específica, cristianismo ou candomblé ou budismo, eu acho que se torna algo problemático. Eu prefiro o laicismo mesmo.
o problema do laicismo ele não existe, né, o Lucas? Quando você fala que o Estado é laico, ele é só um rótulo para que os ateus eles possam ali pregar que Deus não existe, enfim, pregar a doutrina deles, né? Esse é o problema. Enfim, esse eu acho que é o problema, né? Mas assim, eu queria falar para vocês assim sobre o método pedagógico dos jesuítas, né? Que foi aqui criado no Brasil. Nossa formação é essa aqui. Eu li sobre o método de pedagogia, tá? Dos jesuítas. Eu li isso aqui. Falei, cara, como que eles ensinavam isso aqui? Ensinavam Jesus, doutrina? Não tem nada de doutrina, nada. Não fala salvação, não fala sobre Nossa Senhora, não fala, enfim, da doutrina da Igreja Católica. O cara fala de valores morais, ética, sabe? Fala de filosofia, fala assim de que você tem que ter um dever, ter um propósito. Não fala nada da religião deles, tá? É muito bacana. Então eu li, ninguém me contou. O método pedagógico dos jesuítas, tá? Tá aqui o livro. Eu li aqui o livro deles. Não fala, não prega aqui doutrina católica. Se prega moral, se prega o posicionamento civil, a civilização, se prega ali valores morais, né? Questão da cultura, como que foram a cultura, a importância da política, da religião, mas ele não impõe ali o catolicismo. Tá? Então, assim, eu ainda sou contra o ateísmo, o Estado laico. Por quê? Porque ele não é laico. O Estado laico, tanto lá o inglês, né? O inglês eles falam que o Estado lá funciona, porque o Estado laico você pode entrar em qualquer escola, lá qualquer lugar. O Estado laico inglês funciona. Não funciona, é porque a cultura não deixava. A cultura era totalmente cristã. Hoje já estão tendo problema lá. Né? Eu falei com o John aí a semana passada, já conversei com ele, falei, cara, como que o brasileiro está conseguindo? Porque estão tendo uma guerra lá intelectual, eles estão tendo o mesmo problema, a influência lá do marxismo, socialismo lá dentro das escolas. Tá querendo ensinar ateísmo, tá querendo derrubar os americanos. Cara, o mundo inteiro tá assim deslumbrado com o Brasil. Como que vocês conseguiram sem terem cultura, sem terem intelectuais, como que vocês conseguiram transformar o Estado hoje em um Estado conservador? Ainda que mais ou menos, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro não representa todos nós, né? Católico, fala palavrão, tem um monte de coisa aí que... Mas, ruim ou não, é uma barreira, tá? É uma barreira. Que está melhor do que muitos países aí de primeiro mundo. A Europa está de joelhos aí para o socialismo, o globalismo, tá? Então, o problema é isso. Se o Estado fosse, de fato, laico, deixaria todo mundo do jeito que você falou, Lucas. Pregar, eu poderia pregar lá, fazer lá entrar dentro da escola e pregar o evangelho, tudo, e aí a outra pessoa que fosse de outra religião pregar, mas de fato não é isso. Não é isso que acontece. Eles usam esse Estado laico para poder minar, para poder perseguir o cristianismo. Tanto que hoje o cristianismo saiu das faculdades, saiu das universidades, não se fala mais de cristianismo em lugar nenhum, se tirou da cultura. Nós não temos nada hoje, nada. Né? O cristianismo hoje aqui no Brasil está sendo cancelado com esse advento aí do Estado laico, que foram as mesmas pessoas que legalizaram aí o comunismo em 88. Leia a Constituição de 88, é apavorizante, horrível. A igreja tem que acordar, tem que derrubar essa Constituição de 88. Né? O Estado laico, nada. Tem que se declarar Estado cristão, Lucas. Até tem algumas instituições, né, como por exemplo a PUC São Paulo. Né? Eu tenho uma amiga, ela estudante de economia, né, e ela falou de um módulo que eles tinham lá que era, cara, eu não sei, eu acho que era algo voltado à religião. Eles estudavam isso, sabe? Mas você vê que é algo assim que provém apenas de instituições muito específicas, né? A Universidade Católica, por exemplo. E, cara, quando a gente fala de igreja aqui, por que a igreja ela deve se dedicar à política? Será que o papel da igreja não é se dedicar muito exclusivamente ao evangelismo, à grande comissão? Por que política, cara? Então, aí a questão da gente fala como que a igreja deve se dedicar ao evangelismo, né, e não à política, né? Aí, assim, a gente pode ver até um exemplo quando toda vez que um evangélico fala, cara, não, eu estou sendo muito bombardeado, tá, Marcelo, na igreja, e muita gente fala isso, o tempo todo fala isso para mim. Ah, Jorge, se você se dedicasse a fazer o evangelho, o evangelismo, como você faz a política, por que você não larga esse negócio de política? Aí eu sempre conto o exemplo lá de Daniel, né? Daniel,
quando Daniel ele é cativo lá, ele não faz só ali a questão espiritual. Ele adora a Deus em primeiro lugar, você vê que ele ora 3 vezes por dia, você vê o posicionamento dele em uma terra estrangeira, né? A Babilônia era uma cultura totalmente maligna, mas você vê também que Daniel se dedicou ali também a influenciar, né, os valores morais ali de Deus. Tanto que foi que os seus 3 amigos lá foram jogados dentro da fornalha. Por quê? Porque não queriam ali obedecer aquela questão política. Tá? Então, assim, toda vez que vocês falam, toda vez que o pessoal pergunta, por que não se dedica ao evangelho e esquece a questão da política? Porque na Bíblia, de novo, desde a teocracia, você vê os juízes, tudo, você lê o Pentateuco, o livro de Levíticos, é um livro extremamente, assim, político, né? Trata as questões políticas, não matarás, né? Assim, não adulterarás, são leis civis dentro da Bíblia, a própria Bíblia, o próprio Deus entregando ali a questão política para o povo. Então, assim, o evangelho e a política são extremamente importantes e interligadas. Né? Para mim, é uma das coisas mais interligadas, né? E aí, a outra que eu falei de Daniel também, né? Antes que eu esqueça, né? Eu falei de Daniel, mas tem também João Batista, Marcelo. Né? Você vê João Batista, né? João Batista lá com o rei Herodes, que para mim acho que é pior ainda, né? João Batista era o quê? Estava pregando, arrependam-se, está chegando no próximo reino do céu, estava ali pregando antes de Jesus, né? Estava ali batizando. Ele não poderia ter esse mesmo pensamento que os cristãos têm hoje? De, vou pensar no evangelho e esquece a política? Não. Qual foi o pensamento de João Batista? João Batista foi até o rei Herodes, doidão, velho. Chegou com toda a autoridade e falou o quê? Seu pecado pessoal. Não se tratava nem de algo, de um pecado que era uma hierarquia, que era uma influência do judaísmo, uma influência ali política de Israel, patriarca, da população, que queria mudar alguma coisa. Cara, era um pecado pessoal de Herodes. Herodes estava cometendo um pecado pessoal. E o que o profeta fez? O profeta é para fazer o quê? Profecias, para poder estar ali orientando ali as pessoas, as coisas do reino, onde Deus tem uma interligação com Deus, tudo tem uma, né? Aí você vai estudar ali de onde que vem ali os profetas, né, os sacerdotes, aí vem da tribo de Levi, que é uma tribo que não recebe nem terra ali das 12 tribos de Judá, especificamente para isso, para reger o culto, né? Especificamente só para religião. Mas ele abandona isso para poder ir até uma autoridade política e falar que está errado, se conserta, tá? Então, será que a gente tem essa mesma postura hoje? De jeito nenhum. Nós temos que ter. Tá? Esse é um posicionamento que a gente tem que ter. Uhum. Ô, Jorge, então, assim, a gente vai precisar encerrar aqui e pular para o próximo bloco. Você pode até concluir essa ideia, né? Nós também temos um compilado aqui de mais perguntas, tá? Mas a gente volta rapidinho, perfeito. Gente. Continua com a gente aqui, tá bom? E até mais. Pessoal, chegamos ao nosso terceiro bloco. No segundo bloco, no bloco anterior, o Jorge respondeu algumas perguntas assim básicas sobre cristianismo e política. E agora nós vamos perguntar algumas coisas a ele ainda sobre política, mas perguntas que nós recebemos no Instagram do Cardume. Então, vamos lá. Primeira pergunta. É uma pergunta que nós recebemos da Suelen, lá do Espírito Santo. Ela perguntou como interpretar simbologias políticas no Apocalipse. Aí ela mencionou o dragão, o cavaleiro branco, o anticristo, e até perguntou se o coronavírus pode ter algo a ver com isso. Como responder isso, Jorge? Perfeito, Lucas. A questão de interpretar simbologias aí, políticas, né, como a gente está falando dos símbolos da política, em relação ao Apocalipse, é a questão da gente poder se preparar, né? O Apocalipse é um sinal, né? Foi um livro de alerta para o povo da igreja, né? Para as pessoas aí da igreja, um preparo do que estava vindo, né, Lucas? Então, qual é a interpretação aí dos símbolos políticos aí dentro do Apocalipse? É uma questão de preparo, né? Nós estamos vendo aí que está cada vez mais crescendo a imposição dos governos. Nós estamos vendo aí a questão de controle, né? Essa questão aí do coronavírus. Então, você vê hoje que se perdeu um pouco ali a essência da moralidade, né? Você vê que as pessoas
estão sendo presas ali porque está passando fome, né? Está querendo, enfim, ter o sustento ali para poder trabalhar de uma forma segura, e a polícia está prendendo a pessoa. Nós estamos vendo políticos aí que estão sendo presos, nós estamos vendo aí a questão do levante do autoritarismo no controle. Em Curitiba, agora, essa semana, eu vi uma notícia horrível, né? Horrível. O responsável lá, o político da cidade, né, lá de Curitiba, falou que não pode mais ajudar as pessoas. Você não pode fazer mais dar comida, ajudar as pessoas, porque você tem que pedir autorização da prefeitura para poder ajudar as pessoas, para você poder ajudar o seu próximo. Então, nós estamos... o que o Apocalipse simboliza? Simboliza essa opressão, né? Esse autoritarismo, esse controle, como sinal da vinda de Cristo, né? Um sinal simbólico aí da questão de controle, né? De controlar as massas, de controlar as nossas liberdades, através de decretos, de leis. Vai vir o chip, né? Que todo mundo conhece, o chip da mão aí para a questão de controle e segurança. Então, assim, questão da política com o Apocalipse, questão de prevenção, de atenção. Tá? O Apocalipse traz isso dentro da política para a gente que tenha um ponto de atenção dessas coisas que estão acontecendo, né? Sim. E agora, quanto à interpretação daqueles símbolos conhecidos como dragão, cavaleiro branco. Isso, a mulher lá, o dragão de Apocalipse 12, né? Se é a China ou não, isso já é mais aprofundado na relação de Daniel, né? As profecias de Daniel, e aí seria um outro fórum, aí o qual eu faço o convite aí para vocês, né, Lucas? Você, Marcela, para a gente poder estudar, que realmente, hoje eu vejo um interesse muito grande dos jovens para essa questão do Apocalipse, do fim do mundo, né? O dragão lá do Apocalipse 12, e hoje é um fórum na questão da política. Isso não interfere muito na política, a gente vai ter que estudar muito mais a fundo aí as profecias de Daniel, o que simboliza ali, Bacana. Tem a ver com o governo, tá? E aí, assim, o dragão vai perseguir a igreja. Se é a China, eu realmente não acho que não, né? Porque a China ainda não expressou ainda um autoritarismo absoluto. Nós temos aí governos que teve, Stalin, nós temos aí governo, o próprio Hitler, né? Foi muito mais agressivo. Poderia ter sido o dragão, né? O dragão vai perseguir a igreja. Então, nós temos expressões apocalípticas muito maior do que a China. Tá? A China não tem um governo opressor ainda, né? Ainda não mostrou essa cara, e essa simbologia da questão do dragão, se é a China ou não, só o tempo vai dizer, né? Então, fica aí o convite, né? Para a gente poder estudar aí as profecias de Daniel em relação aí ao Apocalipse. De fato, a simbologia realmente é muito difícil de interpretar. O próprio livro deixa isso claro, né? O Cavaleiro... então... Cavaleiro Branco lá, para mim, a questão, quando a Bíblia ela se posiciona na questão do branco, é a justiça, né? Ela fala sobre a justificação. Aí a gente pode se entender que quem é a pessoa da justiça, né? É Jesus. Mostra o cavaleiro lá com uma cruz na cabeça, simboliza um rei. De branco, justiça. Quem que é rei da justiça vai proclamar a sua palavra, a palavra de Deus? Jesus. Então, assim, a gente tem que entrar a fundo aí sobre as questões de Daniel, as revelações que a Bíblia traz. Bacana, vamos deixar isso para uma outra conversa. Tá, mas, mas na questão da política do Apocalipse é isso. É um alerta para a gente poder realmente ver aí as organizações mundiais, globais, através do posicionamento dela, a gente tem uma vida. Tá certo. Ainda dentro da pergunta da Suelen, ela perguntou o seguinte, ela deu a entender que, segundo o Apocalipse, o mundo vai piorar, as questões sociais vão piorar. E diante disso, qual tem que ser o nosso posicionamento? Então, nosso posicionamento tem que ser mais ainda ligados à política, mais ainda vigilantes, mais ainda... Né, você fala, Jesus usa várias expressões, usa do ladrão lá, que você não sabe quando o ladrão vem roubar sua casa e tal. Enfim, nós temos que ser mais vigilantes. Eu te faço a pergunta, Lucas, você sabe aí quando vai ser o fim? Marcelo, nós não fazemos a menor ideia, né? Não temos aí nem como, mesmo com as profecias, sabendo, conhecendo as profecias de Daniel, conhecendo as profecias a fundo aí, a gente não tem como aí estimar saber aí quando que o mundo vai acabar, né? A gente não tem, mas a gente não pode de forma alguma, muitos cristãos, é importante essa pergunta dela. Muitos cristãos acham, não, tá tendo aí pandemia, né? Nos últimos dias aí haveria perseguição, usam isso como algo para poder assim argumentar, se eximir das suas obrigações morais. Você não precisa ficar ligando para a política, porque
Jesus já, né, já declarou lá que vai haver aí o fim dos tempos. A gente não sabe. Para o povo, já é o fim dos tempos. Vai lá abrir uma igreja lá que acontece na China, você é fuzilado. Né? Na China você é fuzilado. Mandaram trocar as imagens lá de Jesus, lá da igreja católica, pelo Xi Jinping. Então, assim, para eles já é o fim do mundo, e para nós aqui. E aqui agora está tendo perseguição, vai lá para a América. Então, você vê países que estão extremamente sendo perseguidos, as suas liberdades cerceadas, você vê, assim, enfim, o próprio Daniel, que a gente falou aí, né, no bloco passado, né, o próprio Daniel estava o quê? Foi subjugado pelos babilônicos, né, com uma briga política enorme. Pô, ele poderia ter pensado igual a esses cristãos que falam que é o fim, que você não precisa se posicionar, né? Então, Israel foi destruído e ele continuou ali firme e forte. Tanto que ele se tornou ali uma pessoa importante, né? Dentro do Império Babilônico. Tá? Então, o Brasil, ele não pode usar, no brasileiro, o cristão brasileiro, ele não pode usar esse argumento de que os fins dos tempos aí para poder argumentar, se otimir, como que eu posso dizer, se eximir, né? Negligenciar o seu posicionamento da apologética cristã. É apologética cristã. Sim. O mundo está acabando, o pau está quebrando, a gente tem que se posicionar. Tá? Interessante que eu acredito que está escrito, inclusive, no Apocalipse. Posso até dar um Google agora para ver. Está escrito o seguinte: quem é santo, santifique-se mais ainda, e quem é sujo, que suje-se mais ainda. Então, se o mundo está ficando cada vez pior, nós temos que ficar cada vez melhor. Perfeito, e é por isso que a revelação do Apocalipse é o principal interesse, para que o cristão abra o olho, comece a separar, vai começar a separar agora quem é e quem não é, vai sair descer do muro, e cada vez pior, vai começar a perseguir os cristãos que vão se posicionar. Lucas, como que vai haver perseguição? A perseguição vai ser do meio político para religioso. Né? Eles vão querer impor coisas que a nossa religião não permite, né? Que alguns assuntos aí extremamente polêmicos, né? A questão do aborto, a questão aí do casamento homossexual, enfim, todas essas ordenanças polêmicas que estão totalmente contrárias à ordenação religiosa. Então, aí a igreja não vai aceitar, eles vão querer fazer o ecumenismo, unir uma única língua, unir uma única religião. Já tem encontros, eu estou pesquisando, estou lendo um livro, eu não vou trazer isso agora, mas está tendo vários encontros, já houve 5 encontros globais aí com várias religiões, líderes religiosos, que eles querem perseguir o judaísmo e o cristianismo. Até o plano lá vazou, tem um escritor que era desse grupo, vazou aí como que era a função, porque a religião aceita é a religião que aceita todo mundo, são vários deuses, né? Nós temos aí a adoração ao único Deus, né? Monoteísta. Eles gostam do politeísta. Tá? Então, os monoteístas vão ser perseguidos. Tem uma fala de Jesus também que eu acredito que seja muito importante. Ele diz assim, que a igreja, que nós cristãos, temos que ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, fazer a diferença. Se o mundo está em trevas, nós temos que estar em luz e levar a luz por onde nós passarmos. A gente não pode ter um discurso cômodo, escapista, que, não, tá ruim, então tchau. E até é curioso, né? Peraí que meu celular caiu aqui, bateria. É até curioso que as pessoas aceitam, assim, as profecias negativas no mundo. Agora, se cair na família delas, aí não aceita, não. O amor de muito vai se esfriar, mas não na minha casa, não. Aqui a gente dá um jeito. Então, na casa do outro pode, não tem problema não. E isso está muito errado, sabe? Realmente é uma lógica escapista, quer escapar do problema, não quer lidar, quer se acomodar, mas a gente tem que realmente fazer a diferença. Isso, e tem outra passagem, Lucas, eu não sei se essa ia ser mais uma pergunta, mas a gente não falou dela, né? Que é Mateus 4. Lembra de Mateus 4, quando Jesus vai jejuar, tal, 40 dias, 40 noites no deserto, tal, não sei o quê. Aí depois ele é levado para ser tentado. Aí uma das tentações dele lá, o diabo fala, Satanás lá fala que se prostra diante de mim, né? Lá tá em Mateus 4:6. Se eu não me engano, acho que é com Mateus 4:6. Sei que é 4, aí começa 1 ali, 2, 3, aí começa ali a tentação de Jesus. E uma delas o diabo fala que, se você se prostrar diante de mim, Jesus, e me adorar, eu te darei esse reino, né? Eu te darei o reino da terra. E aí as pessoas falam, tá vendo? Esse mundo jaz no maligno. Utilizam uma questão política e falam, não, você não pode se posicionar porque o mundo é do maligno. Isso é uma mentira. O pai da mentira é o diabo, né? Você vê que todas as tentações que o diabo fez contra Jesus ali foi mentira, né?
Você vê a própria pergunta de a me adores, se prostre diante de mim, o próprio Jesus fala com ele. Adorarás o quê? Somente ao Senhor, seu teu Deus. Né? Se for pegar aí uma pessoa, eu gosto de brincar com as pessoas, né? Assim, um cristão, mundos malignos, foi, tá bom, então. Então, quando o Lúcifer foi falar com Adão e Eva lá para comer o fruto, que eles não morreriam, então foi isso mesmo que aconteceu. Então, Eva não morreu quando comeu o fruto, que ele falou que não morreria, que seria igual a Deus. Adão e Eva se tornou igual a Deus? Então, o Lúcifer é maligno, não tem autoridade nenhuma. E tem uma palavra explícita em Daniel 4,17. Os governos estão nas mãos de Deus. Tá? Daniel 4,17. Toda a autoridade lá está em Romanos 13, eu não lembro agora o versículo. Romanos 13. Fala que toda autoridade é constituída por Deus, que nós temos dever aí de se posicionar politicamente, que nós temos que obedecer à autoridade, porque a autoridade julga de acordo com as leis morais de Deus. Tá? Então, Romanos 13 também tem essa ordenança aí para esse posicionamento, tá? Que Paulo fala sobre o dever. Romanos 13, 1. Tá? Eu me lembrei também... Sim, eu me lembrei também de um comentário que Paulo faz na carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, né? Tessalonicenses, o nome da carta. Paulo fala assim que alguns irmãos pararam de trabalhar, não queriam trabalhar, porque diziam assim, não, Jesus vai voltar, então, nem precisa, sabe? E é o mesmo argumento, assim, é escapismo, assim, não tá tudo certo mesmo, vamos embora. E não é assim, né? A gente tem que ser mais responsável. Cara, é doideira, não dá para entender um negócio desse, né? Então, o que pode usar um argumento desse? O mundo é no maligno, então deixa... O mundo é no maligno lá na China, eu sempre gostei também. E nos Estados Unidos, não. Lá na Inglaterra, não. Lá na Inglaterra, lá, eles lutaram, se posicionaram. O dia que tentaram tirar o cristianismo lá, no século XVI, e tirar o cristianismo lá da Inglaterra, o cristão falou, não, o mundo é no maligno, caramba. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. O governo só tem que cobrar imposto. Religião? Não, aqui você não mexe, não. Estou seguindo Jesus. Muito bom, cara. Jorge, nós temos uma pergunta do Eric, né, ele é aqui de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, o coletivo, ele prevalece sobre a moral cristã? Ele traz até uma exemplificação aqui, né? Ele cita um exemplo, a legalização da monogamia, por exemplo. Não. Poligamia, no caso. Poligamia. Não. Isso. Poligamia, não também. Não estava no coração de Deus, né? Nós vemos aí que as questões morais, quando foram criadas, era para poder separar ali a questão dos deveres morais ali do povo de Israel, né? O qual a gente tinha falado. Então, retomando ali aquele assunto, quando foi criadas as 12 tribos, depois as 12 tribos tomaram posse de Canaã e transformaram ali o povo de Israel, né? E aí tem os livros de Juízes. Então, os judeus, o povo hebreu, ele tinha algumas leis, né, coletivas que ali trouxeram de outros reis, né? Que, enfim, não era tão assim na questão religiosa, mas era mais na questão moral, ética. E isso de jeito nenhum subvém aí sobre as questões morais da religião, do cristianismo. Nós temos que seguir Oi? Eu ia aproveitar só para estreitar mais a pergunta. No nosso caso hoje, por exemplo, se houvesse aí um projeto de lei que legalizasse a poligamia, e a maioria dos brasileiros quisesse legalizar isso, vamos imaginar que fosse essa a realidade, como que deveria ser o posicionamento cristão? Ser contrário, Lucas, totalmente contrário. Eu vou falar para vocês assim, tem um papel aí que o pessoal fala, né, muita gente utiliza, da questão aí da lei, né, aquele argumento que eu falei para vocês, que nós devemos respeitar aí e obedecer às leis do governo, né, usam Romanos 13, quando convém para eles, né, socialistas. Então, assim, nós temos que ter um posicionamento moral, ético, moral, seguir ali as leis morais de Levíticos, os posicionamentos ali de Jesus, do cristianismo. Essa é a moral, a ética cristã que nós temos que seguir. Quando essa ética ela é quebrada, né,
epiqueia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o que significa epiqueia. Epiqueia é quando o homem decide não obedecer às leis morais para permanecer dentro do espírito moral. O que significa isso? Quando entra em contradição aquilo que está como religião, como espiritual, a sua religião de fé, que acende na cabeça dele e fala que realmente está errado, e a lei moral se diz moral, né? Se diz moral, a lei do homem diz para poder fazer, liberar ali na questão do homem. Então, epiqueia, você não pode, você tem o seu dever é dizer não. Nem dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Se César tivesse pedido essas coisas para Jesus, Jesus teria dito não. Por quê? Porque César só pedia tributo, só dinheiro, impostos. Essas questões de leis morais, né, as leis, elas são algo que são assim indiscutíveis. A partir do momento que o governo quebra essa lei moral, quebra essa ornamentação civil, espiritual, religião, epiqueia. Você tem o direito, o dever de se impor, tá? Por quê? Porque o governo, você pode ser preso, mas se você quebrar a lei moral de Deus, você pode ir para o inferno. O governo, a Dilma, o PT, o pessoal aí não tem poder para te mandar para o inferno. Deus tem. O seu posicionamento moral tem que estar de acordo com o regimento, de acordo com a apologética cristã. Tá? Nem tudo que o governo pode impor você tem que obedecer por ser algo assim, enfim, que a maioria, o coletivo, diz que é moral e diz que é ético e você tem que seguir. Se não entra de acordo com a Bíblia, com os estatutos morais do cristianismo, né, os princípios que estão determinados lá no livro de Levítico, Números também tem, então você pode seguir a sua motivação religiosa, epiqueia. Jorge, tem uma pergunta aqui da Suzana, ela também é de São Paulo. Embora eu acredite que você já explanou bastante sobre o assunto, mas eu acho que cabe talvez uma resposta um pouco mais objetiva, né, e um compilado daquilo que você já falou sobre o assunto, né? Ela pergunta o seguinte: qual a importância da política como base bíblica, né, e qual deve ser o papel do cristão em relação a ela? Nossa, espetacular! Eu estou até com a Bíblia aberta aqui. Parece até que a gente combinou. Eu gostaria de ler para vocês. Para mim, de novo, eu sempre uso a teocracia. Assim, toda vez que vem essa pergunta, a gente explanou demais, mas para não ficar só nas minhas palavras aqui, eu queria ler esse versículo para vocês aqui, eu vou ler. Tá? Então, está aqui, 1 Samuel 5, vai até o 22. Então, vai ser bem longo, eu vou ler bem rapidinho aqui, mas vale a pena porque sintetiza isso como forma de fé cristã, a palavra de Deus sendo dita, tá? Fica à vontade, cara. Fica à Então, vontade. o que acontece? A monarquia de Israel aqui, ela estava na segunda teocracia, tá? que era aí a questão de Deus operando sobre os juízes. Né? Nós temos 3 teocracias. A primeira é a orientação dos profetas, quando é feita ali a base de Israel. A segunda é os governos de reis, né, que vai de Saul ao cativeiro da Babilônia. E o terceiro dos sumos sacerdotes, que vão até a época de Jesus. A época de Jesus era um sumo sacerdote ali, que era um político, tá? E aí que vai de Esdras até o nascimento de Jesus. Até depois ainda também, tá? Tira depois ali o sumo sacerdote, volta de novo. Então nós estamos aqui na segunda teocracia. A segunda, quando vai passar de juízes para reis, né? Quando o povo de Israel pede um rei. Olha o que Deus, olha o que a Bíblia diz sobre a preocupação de Deus. Qual foi a preocupação de Deus quando Israel tenta se decidir sozinho por político? Querendo tirar Deus, querendo tirar a religião, querendo tirar a nossa fé da política. Olha só. Eles disseram: eis que és velho e os teus filhos não andam nos caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Ou seja, o povo falando para Samuel, falando que ele estava velho e chamando o filho deles que não estava andando ali na lei e tal. Mas aquilo desagradou a quem? A Samuel. Quando eles disseram: dá-nos um rei para nos julgar, e Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atente a voz ao povo em tudo o que dizem, pois não rejeitaram a ti. Quando o povo escolhe um rei e tenta quebrar ali a questão de juízes, Deus fala que eles estão rejeitando ali a Deus, tá? A teocracia de Deus. Deus ali falando direto ali com os profetas, né? Falando ali com os sacerdotes e falando com os juízes ali, dando ali a sentença. Tá? Então, o povo escolhe um rei, quer destruir essa interferência de Deus. Tá? Então, Deus fala que eles estão rejeitando.
para que não reine sobre eles, de acordo com todas as obras que eles fizeram desde o dia que tirei do Egito. Então Deus começa a lembrar aqui que o povo o tempo todo está rejeitando a Deus. Deus tira eles da escravidão do Egito, monta as leis, monta a moral para que eles tenham um envolvimento com Deus, e eles tentam rejeitar aqui. Agora, portanto, atenta a vós, todavia, mesmo assim, protesta-lhe solenemente, diante de todos eles, e mostra-lhes qual a conduta do rei que reinará sobre eles. Só até aqui. De novo, Marcelo, eu gostaria de ler isso aqui, ó. 1 Samuel 7, 9. Olha a primeira preocupação de Deus quando Israel, o povo de Israel, tenta mudar as coisas, tenta mudar a política, tá? Tenta mudar a teocracia. Olha o que Deus fala. Agora, portanto, atenta a sua voz. Todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles. Deus faz um protesto. Deus protesta. Querem um rei? Protesto. Eu protesto. O próprio Deus protestando contra o povo de Israel. Solenemente, gritando. Fala gritando. Protesta solenemente, gritando. Dizendo-lhes, mostrando qual a conduta que será de um rei. Então aqui Deus fala aqui que vai ser o rei. Fala como que o rei vai reinar sobre eles, vai tornar escravos, vai mudar a cultura deles. Olha a primeira coisa aqui, ó. Aqui, eu gostaria de falar isso aqui também, ó. E disse ele está a conduta do rei, reinará sobre eles, tomará os seus filhos, tal. Palavra do Senhor. Ah, tá. Diante de dar, tá aqui, sua voz ouvia, possivelmente diante dele. Mostra-lhes qual a conduta. A conduta aqui que Deus fala, se você for pegar aqui no hebraico, eu queria estudar isso aqui, significa cultura, costumes, tá? Aqui, Deus, a primeira preocupação de Deus quando o povo de Israel pede um rei para Deus, Deus se preocupa com a cultura. Então, respondendo aí a resposta, o próprio Deus aqui estava envolvido na política e na organização. É isso. A própria palavra de Deus mostra aqui a importância, o que Deus estava preocupado. Então, qual é a influência da igreja? Total, nós temos que nos preocupar. Se o próprio Deus se preocupou na questão política, na questão cultural, na questão social, na civilização de Israel, imagina nós, como nós não devemos nos preocupar. Então, a igreja tem que ter um papel totalmente assim de preocupação, de envolvimento com a política. Por quê? Porque o próprio Deus se preocupou. O próprio Deus deu um protesto. Vai mudar a cultura de vocês. A primeira preocupação de Deus era a cultura. A mudar a conduta, as leis morais de que vocês vão adorar outros deuses, vão fazer vocês... E no final aqui, Deus fala aqui no 15. Fala, no final vocês vão chorar e vão pedir para me voltar e eu não os escutarei. Vocês cairão sob o juízo ao qual estão seguindo. Ou seja, eles iam se lascar e realmente a gente acompanhando, vendo depois Saul, né? O desejo de Deus era ter que realmente Israel tinha um rei, só que não era o momento, não era essa hora, então levanta Saul e vê o que Saul fez, vê Salomão, vê os outros reis, né? E começam a misturar as coisas. Então, respondendo à pergunta, a política é uma apologética cristã, é um posicionamento cristão. Secundário, primeiro é Cristo. Pregamos a Cristo, a palavra de Cristo. O cristianismo é Cristo, né? Nós temos que pregar em primeira instância Cristo. Nem se compete a esse mundo, é outro mundo. Mas o nosso posicionamento é apologética cristã. Nosso posicionamento é apologética cristã. É isso. Bacana, Jorge. Deixa eu aproveitar agora, pegar esse gancho e pedir para que você fale, mostre para a gente alguns versículos, alguns princípios bíblicos sobre política para orientar realmente a nossa vida. Tá. Esse mesmo esse que a gente leu já é um versículo da Bíblia, né? A gente vê aí a questão de Deus protestando aí contra essa postura, né, de Israel, do povo de Israel querendo mudar ali a cultura. Tem outro versículo importante também, esse é um, aí nós falamos sobre os Salmos, né, o Salmo 78 a gente leu também, que é importante, é onde Burke, né, Edmund Burke usa ali na Revolução Gloriosa. Romanos 13, 1, 6 também fala que toda autoridade é constituída por Deus, quebrando aquele ensinamento, que política não tem nada a ver, é do maligno, tá? Atos 24, do 24 ao 25 também. E aí eu queria separar aqui, tá? Daniel 4, 27, Lucas 3, 19.
Isaías 13:23, Jeremias 46:5:1, Ezequiel 25:32, Amós 1:2. Separei aqui um versículo. Deixa eu só pegar aqui, Lucas, rapidinho. Tranquilo. Realmente é muito interessante perceber a relação entre a Bíblia, a história do povo de Deus, né, e a política, né, porque o ser humano é um ser político. Desde Adão até hoje nós fazemos política. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou, olha, governe, proteja, cultive isso aqui. Isso é política. A forma como nós nos organizamos, as leis, as autoridades, as hierarquias, a forma assim, sistêmica de funcionar é política. Perfeito, Lucas. Exatamente. Então, é a apologética cristã, né? A gente tem que ter um posicionamento de apologética cristã na cultura. Porque o próprio Deus, essa foi a principal preocupação. A partir do momento que Israel tenta mudar ali a cultura, a preocupação de Deus foi exatamente com isso, né? Tá? Então, assim, Lucas, eu gostaria de ler com vocês aqui Levítico 20:23. Eu separei aqui, é um versículo extremamente importante, tá? Levítico 20:23 diz assim: não andem nos costumes das nações que expulsei diante de vós. Ou seja, Deus propõe ali um costume, entrega a lei. Essa lei, ela vira base como um costume ali do povo hebreu, tá? Depois se forma o judaísmo, se forma ali uma cultura. E Deus, lá em Levítico, o livro de Levítico, isso é muito importante, porque o livro de Levítico, ele trata política, Lucas, e trata também a questão religiosa, né? A tribo de Levi, você conhece a história, a gente conhece a história da tribo de Levi. A tribo de Levi não recebeu uma terra quando foi feita a separação das 12 tribos. Por que não foi? Porque ela ia ficar com o regimento ali do templo, né? Tomar conta de tudo. Quem era o sumo sacerdote não poderia ser sacerdote sem ser da tribo de Levi. E olha a preocupação aqui de Levi, né? Levítico 20:23. Não andem nos costumes das nações que expulsei diante de vocês. Tá? 2 Crônicas 30:16. Também é outra passagem maravilhosa. Olha o que fala. E puseram-se a fazer segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. 2 Crônicas 30:16. Ou seja, o costume era conforme o quê? A lei de Moisés, a lei que Deus entrega ali para ser o ornamento religioso e político. O homem de Deus. Está lá, 2 Crônicas 30:16. Tá? Então, essas duas passagens aí que eu gostaria de deixar a vocês. Isso aí é extremamente eficiente. A gente viu aqui, né, o início da monarquia de Israel, Deus protesto solenemente. Deus protestando aí, porque não era hora de ter um rei. Então, uma passagem explícita ali da questão da política. E fica aí esses dois versículos também para poder ficar como base. Estudem esse livro, Lucas. Estudem esse livro aqui é espetacular. Tem milhares de passagens, é um rabino, tá? Fala sobre a história dos hebreus. Eu estudei esse livro e, cara, não tem como. Eu posso discutir qualquer teólogo, eu já discuti com vários teólogos socialistas, né, calvinistas, que creem que é parcial o posicionamento da igreja. E através desse livro aqui você quebra todos os argumentos. Por quê? Porque quando você estuda a monarquia de Israel, a cultura era o sumo sacerdote tomava conta de tudo ali, tá? O rei de Israel era sumo sacerdote. Aproveitando, Jorge, a gente está caminhando para o final desse bloco. Se você quiser já mostrar as bibliografias, dizer aí o que você deixou para o final, fique à vontade. Perfeito. Eu gostaria, sim, Lucas, de deixar aqui alguns livros. Eu poderia falar sobre o conservadorismo, né, sobre o nacionalismo, sobre o liberalismo. Tem tantos livros aqui bons aqui para poder serem lidos, mas tem dois livros que mexeram muito comigo aqui em relação à política. Quando eu comecei a me posicionar, me interessar. São livros fáceis, muito tranquilo. Tem esse livro de Sandlin, que é A Cultura Cristã, uma introdução. Tá? Ele vai falar exatamente sobre isso que a gente está falando hoje. Uma forma bem sintética. De onde eu tirei tudo isso aí, Jorge? De onde você tirou essas ideias malucas que você está falando? Eu tirei desse livro aqui, tá vendo? Esse livro aqui, ó.
O nome do livro é Cultura Cristã, uma introdução. Então aqui, Lucas, é espetacular. Ele fala como que era a cultura cristã, como que foi acontecendo, ela se perdeu e como que a gente faz para retomar ela. Tá? Então é espetacular, um livro fácil, tem muito valor assim intelectual, tá? Outro livro aí é de uma outra doutrina. Eu sou armeniano, sou assembleano, né? Eu gosto também da Maranata, amo a Maranata, mas tem outra doutrina, tá? Tem outra doutrina, só que ele não fala de doutrina, ele fala só sobre esse assunto também, que é os, escritos seletos, tá? De João Calvino. Então ele fala do posicionamento da igreja, qual é a igreja, ele fala todos os versículos, tudo. Tem várias passagens aqui que eu deveria trago aqui e tal, mas o tempo foi curto, né? Enfim, não deu tempo, a gente se mais trabalha na semana, mas aqui tá assim, quer discutir mesmo, tá? E outra coisa que eu aprendi, viu, Lucas? Quando você vai estudar com um calvinista, o calvinista ele é terrivelmente assim apto, né? Ele sabe mesmo apologética cristã na questão do posicionamento na cultural, tá? E tem esse outro livro aqui também, tá? A Política segundo a Bíblia, os princípios que todos os cristãos devem conhecer, de Gruden. Tá? Esse outro livro aqui é extremamente importante também, traz todos os princípios aí, por que a gente tem que se posicionar, quebra aí 5 tabus aí que falam sobre. É muito bacana esse livro aqui também, tá? Então, fica aí esses 3 primeiros livros. E se você for muito mais aprofundado, em querer estudar muito mais a profundo, eu gostaria de convidar vocês a estudarem esse livro aqui, é fantástico, é o livro que eu mais gosto. Esse é o meu preferido, tá? A Democracia da América, de Tocqueville. Fantástico. Fala quando foi a criação do Novo Mundo, né? Aí a igreja foi lá e formou a cultura americana, como foi formada. Então, as escolas, tudo, como foi aqui no Brasil com os jesuítas, lá também foram pelos reformadores, né? Formaram lá a democracia na América. Espetacular. Quer saber quando a cultura ela é regida pela política? Leia esse livro aqui que vai ter muito material, bem bacana. Tá? Tocqueville era um francês, foi lá na América descobrir por que a América era tão eficiente, lá no século XVII. Poxa, não existia prisões, não existia, tudo funcionava, a democracia deles eram perfeitas, né? Então ele faz essa investigação de história e ele descobre lá, ele sabe o significado que é o evangelho, a igreja. Legal, esse último livro aí que você mostrou, ele é da Vide Editorial, né? Os caras têm um Isso, Vide conteúdo aí, Editorial. os caras têm um conteúdo aí Nossa, voltado para o conservadorismo bem legal, né, cara? esse é um livro espetacular. Todo cristão tem que ler esse livro aqui, viu, Marcelo? Esse livro aqui, todo cristão tem que ler. Tá? Mostra quando a cultura, quando a política, quando a igreja se posiciona na política, é uma democracia dessa aqui que é o sonho. Tá? Nunca existiu, e eu acho que nunca mais vai existir uma democracia igual a do século XVII, que Tocqueville viu. Hoje está diferente, a América está bem abalada, né? Foi atacada pela Revolução Francesa, o Estado laico entrou lá, né? O iluminismo entrou lá, enfim, o socialismo está lá. Então, houve uma destruição intelectual, uma destruição aí do arcabouço de valores morais aí dos americanos. Mas olha esse livro histórico de Tocqueville, o que ele vê, o que ele fala sobre a América no século XVII é espetacular. Não havia brigas, não havia presos, não havia nada, sabe? Era uma espécie de democracia espetacular. Quem estava por trás? A religião, o cristianismo. As escolas eram cristãs, os jovens aprendiam amor ao próximo, o cristianismo, acreditavam em Deus. Hoje o cenário é totalmente diferente, né? A América hoje está cada vez mais se destruindo. Por quê? Mesma coisa do Brasil, abandonou a apologética cristã. Tá? Não sabe qual é o valor, não sabe qual é a importância do cristianismo na sociedade. Legal. Bom, cara, eu acho que a gente está partindo aqui pro final dessa conversa aqui. Uma baita conversa. Nossa, esclareceu muita coisa, particularmente para mim, né? E, cara, foi muito, muito enriquecedor mesmo, né? Te agradecer aí, Jorge. A gente vai para um último bloco. Esse último bloco são para as nossas considerações finais aqui. E eu queria, inclusive, propor aqui um bate-volta, tá?
O bate-volta funciona da seguinte forma: eu tenho aqui 5 palavrinhas, tá? E de uma forma bastante sucinta, né, e curta, você pode expressar a sua opinião sobre, né? Se você topar aí, a gente pode fazer sobre política e sobre religião. Certeza. Tranquilo? Perfeito. Então a gente já volta aí, para o encerramento do nosso bate-papo. Beleza? Até mais. Perfeito, Marcelo. Obrigado. Bom, gente, nós retornamos aqui para o último bloco e conclusão da nossa conversa aqui, né? Como a gente falou anteriormente, nós vamos dar início aqui ao nosso bate e volta. Então, a gente queria ouvir um pouco aí da tua opinião objetiva sobre alguns temas, né? Palavras específicas, tá? A primeira delas, Jorge, STF. STF, socialista, totalmente ativismo jurídico, Fachin maluco, né? Queria impor aí a perseguição religiosa à igreja. Né? Se vocês colocarem aí no Google de vocês, aí coloca aí perseguição religiosa de Fachin, tá? Graças a Deus o TSE aí derrubou isso aí, mas olha, a STF é a vergonha do Brasil. Bancada evangélica. Vergonha para a igreja. Bancada evangélica hoje é uma vergonha, tá? Não sabem. Não adianta a gente ter uma bancada evangélica sem intelectuais, sem nada. Eles não sabem o que estão fazendo lá. Né? Você vê pelos posicionamentos da bancada evangélica, é totalmente ruim. Quem é a formação lá da bancada evangélica? São líderes aí evangélicos de partidos socialistas, PSDB, DEM, né, o PSD, tá? Você não vê ali partidos de direita, né? Você não vê partidos conservadores. O partido conservador, Marcelão, nem existe ainda, né? Então é algo que a gente vai ter que trabalhar. Nós temos ali uma representação evangélica que não sabe o que está representando, não sabe a pauta, não sabe nada. Hashtag fique em casa. Uma vergonha, autoritarismo puro. Ficar em casa não resolve nada, né? Para mim, né? Minha opinião, né? Eu acho que licenciar a liberdade das pessoas. Tá? Então, uma pessoa que precisa trabalhar e o Estado fala para ela ficar em casa e não provém ali, né? Não tem condições, o Brasil não tem condições, né? O Estado. Então, fica em casa é matar a liberdade. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é uma representação da nossa causa. Né? O Bolsonaro está longe de ser perfeito, está longe de ser intelectual, não conhece nada de conservadorismo, não conhece nem muito assim porque está lá, mas um dos principais motivos é a questão aí do freio, do monopólio socialista, é uma barreira. Tá? Bolsonaro hoje, eu sei que não agrada a nós, ele é um católico, né? Não é da nossa doutrina, fala palavrão, tem uns posicionamentos aí de piada, enfim. Mas o que nós temos que ver é que o Bolsonaro ele é alguém que atende à nossa causa. Tá? Eu votei nele, voto de novo, e o Bolsonaro atende à nossa causa. Qual é a nossa causa? Barrar o socialismo, ganhar a cultura, participar aí, tá? Efetivamente aí da política no país. Jesus Cristo. Jesus Cristo, tudo, né? Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, príncipe da paz, conselheiro, aquele que nos justificou, né? Nos levou todos os nossos pecados, as nossas iniquidades na cruz, aquele que remiu, aquele que nós estávamos separados, Isaías 59, né? De Deus, estamos separados de Deus, e ele é essa ponte ao qual a nossa iniquidade faz separação entre Deus. É a nossa doutrina da justificação, a nossa justificação. Levou sobre si tudo aquilo que nós merecemos, nos consagrou, né? Nos deu a vida. Jorge, a gente queria deixar agora um espaço aqui, tá? Para as tuas considerações finais, cara. Então, esse espaço aqui é teu, tá? Fica à vontade. Perfeito, Marcelo. Eu gostaria de ser bem sucinto, bem rápido, né? Assim, vou ser bem objetivo. O que eu gostaria de pedir para vocês, deixar para vocês leiam os livros aí que eu indiquei em relação à cultura, né? Em relação aí aos intelectuais que estudaram sobre esses assuntos,
que vocês vão mudar o pensamento de vocês. Em 2012 eu tive um choque, foi um soco no meio do estômago. Eu até falei isso para o Lucas brincando. Eu não imaginava que o cristianismo é tão importante assim na questão cívica, direitos civis, na questão da política. Eu não imaginava. A partir do momento que eu comecei a estudar, olha, eu fiquei assim, fiquei em estado de, sabe? Então, o que nós temos que fazer agora, né? Nós perdemos a luta, tá? Hoje, o socialismo é um dos piores inimigos que nós temos, tá? O socialismo foi Karl Marx, criado por Karl Marx, um socialista que tem como influência de ponte comunista, né? O socialismo e o comunismo é uma ponte integrada, são duas etapas, duas fases, e um dos principais objetivos do socialismo é combater o cristianismo. Tá? Vejam, procurem aí a declaração de Karl Marx, que ele elaborou lá na Inglaterra. Tá? Isso é um documento público. Ele fala que a luta do socialista é abolir, o verbo abolir. Ele quer abolir a religião. Por quê? Porque para Karl Marx, a partir do momento que a igreja, né, ela compra, ela tem a posse de propriedades, né, propriedades privadas, a partir do momento que ela começa a comprar posses, ela começa a promover a desigualdade. Então, eles acham que o pastor, por ter uma hierarquia dentro da igreja, é um tirano, né, que todo mundo tem que ser igual, que não tem que seguir pastor, que não tem que seguir, não tem que ter lideranças. Você vê essa influência nas escolas, que não tem que obedecer pastor, que é uma zona, que não tem hierarquia, que não tem respeito ao próximo, que você não tem essa disciplina de respeito, sabe, de ordenância. Então, o principal inimigo da igreja hoje é o socialismo. Tá? Estudem sobre essa declaração de Karl Marx, feita lá na Inglaterra, e vocês vão ver aí que tem um total impacto na nossa vida, de como os valores aí da família, né? Tudo que implica em relação à propriedade privada, a igreja se assenta na propriedade privada, a família se assenta na propriedade privada. A partir do momento que alguém tem e alguém não tem, alguém trabalha, conquista, compra uma terra, e a outra não trabalha, fica lá, não faz nada, não estuda, não trabalha, não produz, enfim, e não tem, Karl Marx chama você de opressor, né? A luta das classes. Então, estudem, o socialismo dominou hoje nossa cultura, dominou a política. Por que a gente vê toda essa discussão de política, toda essa, né, dividiu aí a questão política? Porque só existia um lado, só existia o socialista, né? Desde 85 até hoje é o socialismo que comanda. Todos os partidos são aliados, têm as mesmas ideologias, os mesmos banqueiros, os mesmos líderes ali, a questão global, né? Então, eu gostaria de convidar vocês realmente, não precisa ser um teórico, não precisa ser um grande intelectual nessa visão, mas estudem e ensinem aos seus filhos, é extremamente importante. Vocês viram aí, nós temos a consequência do abandono aí da apologética cristã na sociedade. Então, fica aqui, né, eu imploro para que vocês estudem e repassem isso. Se a igreja acordar no Brasil, nós teremos um outro país. O país, o império, né, o Brasil imperial, né, o Brasil conservador, o partido conservador do século XVIII, era uma outra realidade. O Brasil era o terceiro maior império do planeta, né? Quando Dom João VI mudou a corte para o Brasil se tornou o sexto maior império, né? Então, a realidade era totalmente diferente. Nós tínhamos um Brasil há 40, 50 anos atrás totalmente diferente de hoje. Hoje se perdeu tudo. Tá? Um dos principais culpados são as influências socialistas da Revolução Francesa. Então, você precisa se atentar para isso. A gente acha, não, é besteira, vou só ler a Bíblia aqui. É besteira. Na China pensaram que era besteira, hoje eles perderam a liberdade. Tá? A partir do momento que você perde a liberdade na religião, na política, você perde na religião, tem influência na religião. E hoje nós estamos passando por isso. Tá? Nós vemos aí o Estado socialista, toda a sua máquina socialista, impondo aí, querendo perseguir a igreja. Tá? A faquinha aí tentou perseguir os pastores aí. Vê aí, coloca no Google aí, vê aí, perseguição religiosa de faquinha, que você vai entender. Tá? Que Deus abençoe, estamos juntos aí, eu não vou desistir, esse é o nosso propósito, né? Primeiro a Cristo, primeiro Evangelho, vamos louvar ao Senhor, a igreja, né? Prosperar o reino de Deus, não se caracteriza nem a esse mundo, mas em segundo momento não abandone a apologética cristã, porque você abandonando a apologética cristã, aí perde os princípios morais na civilização.
que é o quê? Ensine o seu filho onde deve andar. Aí o que o ateu vai ensinar lá? Vai ensinar que o Deus não existe, que é a teoria da evolução. Ah, e isso a gente vai ser cobrado diante de Deus, tá, irmãos? Amém, Marcelo, agradeço a você aí, viu, pela oportunidade, agradeço ao Lucas, e estarei junto com vocês aí quando quiserem me chamar. Então, tamo junto. Deus abençoe. Cara, perfeito, perfeito. E, cara, muito obrigado mais uma vez, tá? Pelo teu tempo aí. A gente mal espera aí pela próxima conversa, né? Abordando aí mais temas, né? Sendo, talvez abordando algo que talvez não tenha, nós não tenhamos tido tanto tempo, né? Para nos aprofundarmos. Mas, cara, esse espaço aqui é teu, tá bom? E, mais uma vez, obrigado aí. Cara, também agradeço Obrigado. bastante a participação, agradeço por ter aceitado o convite. Realmente foi muito bom, a gente pôde realmente esclarecer várias dúvidas de cristãos comuns que querem entrar na política. Então, desejo do meu coração que Deus inspire novos jovens a entrarem na política, fazerem a diferença, praticarem a justiça, o amor, na verdade. E obrigado, cara, por fazer parte disso. Obrigado por inaugurar esse quadro de conversas, de entrevistas com cristãos influentes. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Eu que agradeço, Lucas. É um prazer. Nossa, prazer enorme estar com vocês aqui. Legal. E nós agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui, né, e o nosso desejo é que, de alguma forma, você tenha sido abençoado, né, com essa conversa. E é isso, que você passe a enxergar o mundo, né, que a tua cosmovisão, né, como nós falamos no início, né, ela tenha como lentes a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe a você, a tua família, fique com Deus. E até o próximo episódio do Cardomicast. Até mais. Tchau. Um abraço.